Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons. Que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins. E na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom, que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes
e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você fraternidade verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. Enfim, a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto,
Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira... Meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos, para descobrir o contexto dele. Se traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Porque temos tanta ansiedade e porque até tememos esperar. Gente, a espera, ela é, sem dúvida, um momento da vida em que a gente corre o risco de pensar que a gente não está vivendo. Que é como eu dizia ali. A espera, ela se contextualiza entre o passado e o futuro. Não é assim? Porque eu estou aqui no meu momento presente, mas o meu coração está recheado de esperas. Como é que eu posso fazer essas esperas ficarem ao meu favor? Como é que eu faço para não ficar vivendo o momento presente, cheio de situações que me fazem esperar e que me fazem perder o vínculo com a história, com o momento presente? É justamente o momento em que eu começo a trabalhar naquilo que eu espero. Pode parecer estranho isso, né? Como é que eu vou construir a espera? Como é que eu vou trabalhar naquilo que eu espero? Olho para aquilo que eu espero e descubro o que daquilo que eu espero pode ser feito hoje. Porque felicidade não cai do céu. Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu desde pequeno? Que se a gente quiser ser feliz, a gente tem que correr atrás? Pois é. Todos os dias, aquilo que nós esperamos pode começar a acontecer através de um gesto, de alguma coisa que você possa ajudar a concretizar as esperanças. E eu sei que dentro da linguagem mística, religiosa, muitas vezes nós dizemos isso: eu espero em Deus. Tem a música da Eliana, né, Ribeiro, né? Espera no Senhor.
Como é que a gente espera no Senhor? Percebendo no agora da minha vida aquilo que Deus me entrega para que eu possa realizar. Engraçado, eu dou isso como um testemunho meu. Eu nunca fui de correr muito atrás das coisas, mas eu soube aproveitar bem cada oportunidade que me foi dada. Claro, eu sou ansioso? Sou naturalmente ansioso. Se eu pudesse, eu queria que as árvores da minha casa já estivessem todas do tamanho desse estúdio aqui. 10 metros de altura. Então eu tenho dificuldade de plantar uma. Hoje eu estava até na internet, digitei assim no Google: árvores que crescem rápido. E depois que eu digitei, eu mesmo fiquei rindo sozinho. Eu descobri uma árvore, Christian, que chega a 6 metros de altura em 1 ano. Não é maravilhoso isso? É a solução para os meus problemas, porque eu gosto de árvore. E se eu pudesse, eu reflorestaria o mundo. Todo lugar que eu vejo árvores cortadas, eu sofro. E aí eu fiquei rindo com a minha ansiedade em querer que as árvores cresçam depressa. Fiquei pensando, meu Deus do céu, e essa bendita dessa árvore que cresce depressa? Eu vi que ela só é para reflorestamento. Será que eu posso ter uma dessa na minha casa, né? Será que ela não vai criar essas raízes perigosas e que vão quebrar a casa da vizinhança toda? Aí fiquei ali, naquela minha ansiedade de querer árvores crescidas ao meu redor, porque eu tenho necessidade de verde, eu tenho necessidade de vida do meu lado, tenho necessidade de passarinho pousando, eu tenho necessidade disso. Por isso que eu gosto dessa vida rural. Sou moderno, sou contemporâneo, vivo na cidade, mas eu confesso que eu gosto da roça. E aí estava lá lidando com a minha ansiedade e pensando, meu Deus, mas como é que na vida a gente pode conciliar aquilo que a gente quer com aquilo que a gente já tem? E aí a gente aí a gente tem que entrar dentro do contexto da misericórdia, não é? Eu preciso ter a paciência com as outras criaturas que não têm a mesma velocidade do meu sonho. E essa adequação é uma questão de maturidade, minha gente. A gente não consegue isso da noite para o dia, mas tem que ser um exercício cotidiano. Eu preciso o tempo todo olhar para as minhas árvores pequenininhas lá e acreditar que elas vão crescer. Outro dia até tive uma alegria muito grande. Quando eu era seminarista, eu plantei uma árvore no seminário de Lavras. E durante os 3 anos que eu morava lá em Lavras, eu regava aquela árvore religiosamente. Eu dava um jeitinho de ir lá, ligava uma mangueira, só ela, as outras não. Porque o que eu identifiquei? Que a minha árvorezinha, aquela que eu tomei um gosto por ela, que eu tinha uma identificação com ela, era a mais frágil de todas. E aí eu olhava para aquela árvore como se fosse uma pessoa precisando de... porque eu sempre fui meio louco assim, né? Já até contei que eu já achava a Kombi um carro triste, né? Que meu pai tinha uma Kombi, aquela dos olhinhos tristes, que eu conversava com ela, que eu explicava para ela que ela era mais feia que a outra, que tinha os olhos mais abertos, disse que ela era muito especial para nós. Então eu sempre fui meio louco. Conversava com os carros que meu pai tinha, achava que eles estavam entendendo tudo que eu estava dizendo. Então eu naquela época já tinha essa mania de achar que existia uma sensibilidade ali, que se eu conversasse com ela, estaria entendendo o que eu falava, né, tudo. Então eu dizia, olha, você está mais fraca que as outras, mas eu acho que vai dar certo, né? Você vai crescer, você vai ficar bonita. E eu estou trazendo aqui a água para te ajudar. Então essa minha postura foi durante quase 3 anos, tendo o cuidado e olhando sempre aquela árvore, que durante aquele tempo que eu estava lá não me animou muito não. Ela continuou muito fraquinha, muito petitinha. E depois de muitos anos, quase 20 anos depois, eu volto. Quase não, 20 anos depois, eu volto ao seminário de Lavras. E a primeira coisa que eu quis fazer foi ir aonde estava a bendita da árvore que eu gostava tanto e que eu tinha o desejo de ver crescer. E qual foi a minha surpresa? Aquela árvore estava imensa, bonita. E eu fiquei tão emocionado com uma coisa pequena e bobinha, né? Que falou tanto ao meu coração, porque naquela árvore
eu identifiquei justamente essa paciência que a gente precisa ter com o tempo das esperas. Aquilo que eu espero, que ela seja uma árvore grande, vistosa, mas eu preciso entender que ela tem um processo. A vida é assim, minha gente. E as nossas ansiedades estão diretamente ligadas a essa incapacidade de permitir que cada coisa cresça ao seu tempo. Que a vida tem regras. Que até as pessoas têm regras. Ontem uma pessoa me perguntou no Twitter: padre, o que eu faço com um amigo que eu magoei e que agora eu estou querendo pedir perdão para ele, mas ele não quer nem me receber? Espere o tempo dele. As pessoas têm o seu tempo. Não adianta você querer invadir a casa dele e querer que ele escute agora o que ele não quer ouvir. A vida é assim. Mais cedo ou mais tarde essas amarras caem, você vai voltar a olhar com naturalidade para o outro, o perdão acontece naturalmente. Agora, se você força, você corre o risco de prejudicar ainda mais o que você quer que aconteça. E é por isso que até o empenho para a realização do sonho tem que passar pela moderação. Tudo na vida, minha gente, é uma questão de equilíbrio. Tem aquela música que a Leila Pinheiro canta, né? Tudo é uma questão de momento. Aí ela vai falando, manter a espinha reta, o coração tranquilo. A música que ela canta fala justamente disso, da necessidade que você tem de manter o prumo, de manter o equilíbrio, de você dosar bem o passado, o presente e o futuro, para você viver bem. Nós não somos ingênuos de pensar que nós podemos viver só do presente. Isso seria limitar a experiência humana. Eu não sou um adepto de limitar a experiência humana. Eu acho que quanto mais a gente puder qualificar a experiência humana, melhor. Então o ser humano qualificado é aquele que está no tempo presente, com capacidade de olhar para o seu passado, com sabedoria, e também olhar com esperanças para o seu futuro. E aí você identificar que aquilo que você quer carece de tempo para amadurecer. Seria tão melhor se todos nós soubéssemos viver essas esperas. Seria tão mais interessante se nós pudéssemos ter a capacidade de esperar pelo outro, né? Ou de identificar o momento de avançar, ou o momento de parar, de esperar, ou até de retroceder um pouco. Que a vida é assim, minha gente. Às vezes, quando você avança demais, você corre o risco de entrar em territórios que ainda não são seus. E aí causa estranheza a você mesmo. Quantas vezes eu já vivi isso? A minha ansiedade me levou a ocupar um lugar que ainda não era para mim. Poderia até ser no futuro, mas não era ainda. Não era o momento exato. E porque eu quis avançar, eu acabei prejudicando a realização daquele sonho ou a concretização daquela espera. Então viver o período das esperas e você saber identificar qual é o desejo de Deus para você, preste bem atenção no seu presente e veja o que nesse presente você já pode fazer para antecipar o seu futuro ou para preparar a realização das suas esperanças. Ao partilharmos destas reflexões, buscamos fortalecer nossa fé e conexão com Deus. Inscreva-se no canal e compartilhe como essas mensagens reverberam em sua jornada espiritual nos comentários. Juntos, construímos uma comunidade guiada pela luz da fé.